cuidados, e sempre é. Mas eu lembro de uma que você tá falando com o Pablo Marçal. Nesse dia, ele veio aqui, me deu 40 mil reais e a gente transformou em 120 milhões. Aí você falou, caralho, mas como tem otário, né? Bem espontâneo o seu, né? E ele falou, não, você tá falando do lançamento que eu fiz, tá? Do loteamento que eu fiz, aí ele já misturou curso com loteamento, a gadaiada imunda dele, que é a mesma gadaiada do Bolsonaro. Eles aí Não, não são é as mesmo, não. viúvas da mitagem do Bolsonaro. Como o Bolsonaro agora broxou, né? Eles precisam do novo imbecil. Esse é o... Tu acha? Eu acho. Não, não é não, né, gente? Não é. Não é a mesma galera, tá? Não é a mesma galera. O bolsonarista médio não encontra no Pablo Marçal e não vai encontrar em nenhuma outra pessoa o que ele encontrava no Bolsonaro. O Bolsonaro é genuinamente limitado. Ele é genuinamente limitado. O que isso quer dizer? Que ele é muito burro. Que ele é muito limitado. Que ele é um agé. Naturalmente. Ele é burro mesmo. Entendeu? Ele é muito limitado mesmo. Ele não consegue estruturar uma frase. Ele não consegue falar direito. Ele não consegue dizer o que ele pensa. Porque eu nem sei se ele pensa alguma coisa. Então ele é extremamente limitado mesmo. Ele é a personificação da anti-inteligência. Do anti-diálogo. Esse é o Bolsonaro. Ele é o vazio, o oco. Sabe aquela coisa que você bate, bum, ecoa? A cabeça dele é isso. O Pablo Marçal não. O Pablo Marçal não. O Pablo Marçal, ele performou a anti-inteligência. Enquanto foi útil. Porque depois que não foi mais útil, aí ele começou a dialogar um pouco mais com a razoabilidade. Começou a encarar uma outra performance nos debates. De um outro jeito. Tentou, porque aí já não deu mais, né? Não tinha mais o que fazer. Já tinha encarnado tanto aquele personagem que foi difícil voltar atrás. Mas ele tentou em algum momento. Mas teve que voltar para esse mesmo personagem. Mas ele tentou, porque ele precisava performar a anti-inteligência. O Bolsonaro não, ele é genuinamente agé. Ele é genuinamente limitado. Ele é limitado, gente, o Bolsonaro. Ele é limitado. E o que o bolsonarista encontra no Bolsonaro é o reconhecimento. E o reconhecimento de quê? Da anti-inteligência. Porque tal qual a figura é o seu algoz. Então, o bolsonarista é algoz, tal qual é a figura, é a sua representação. Tal qual é a figura, é aqueles que conseguem encontrar. Ai meu Deus, a minha cabeça tá vendo. Tal qual é a figura, é os seus seguidores. Então, eles encontravam no Bolsonaro eles se sentiam contemplados pelo Bolsonaro, não por outra coisa, mas porque, assim como o Bolsonaro, eles também são limitados. Extremamente limitados. E eu tô falando limitado, assim, no aspecto não é nem pejorativo, mas assim, é no aspecto mais genuíno possível. Eles são, assim, muito limitados. Não dá pra ter diálogo, gente. Porque eles não conseguem desenvolver um diálogo. Tipo assim, eles não conseguem estabelecer um diálogo. Você fala uma coisa, tal hora pra um bolsonarista, aquele bolsonarista mesmo, raiz, ele não entende. Tipo assim, a pessoa te olha e realmente não entende o que você tá falando. Porque não consegue, a cabeça não consegue, entendeu? Não consegue acessar aquilo, aquela informação daquela forma. Porque não entende mesmo, porque é limitado mesmo. Então, o bolsonarista, ele encontrava isso genuinamente na figura do seu representante, que era a personificação da anti-inteligência, do anti-diálogo, da limitação, da ignorância mesmo, assim. E eles não encontram isso no Marçal, gente, porque o Marçal performa uma anti-inteligência. E é evidente. É evidente. Quem acompanha ele nas lives que ele faz, nos vídeos que ele faz e tal, pro YouTube, sei lá, nos cortes que aparece e tal, antes dele ser candidato a prefeito, ele era uma pessoa. Quando ele começou Salve Samuel, Deus te ouve lá no céu. Ai, amém. Amém, amém. Tomara que ele me escute e me proteja sempre. Então, quem viu os cortes dele, ele sempre dialogou com o extremo. Mas com o extremo, assim, da mentira, né? Sempre inventou muito, caricaturou muito situações muito específicas da vida para vender curso, para vender superação, para espetacularizar a superação, a dor, o sofrimento, tal. Ele sempre fez muito isso. Mas performar a anti-inteligência, que é aquele diálogo que é difícil de acontecer, porque é uma resposta muito. Sabe que você fica assim, cara, pera.
Não é tão simples, é um pouco mais complexo, a gente precisa complexificar um pouco mais isso. E isso é possível de ser feito com o Marçal, com o Bolsonaro não. Complexificar uma discussão com o Bolsonaro é impossível, porque ele só entende o simples. Ele só consegue entender o estágio 1 da comunicação. O estágio 2, que é a subjetividade e a complexidade, complexificação da informação, ele não consegue, porque a cabeça não dá, porque é limitado. E o Marçal consegue fazer isso. Então o que o Marçal fez? Não, eu preciso aqui performar a anti-inteligência para eu conseguir dialogar com esse público. Só que o público do Bolsonaro, ele é tão burro, mas tão burro, e ele reconhece tanto a burrice, que quando ele vê a inteligência, ele diz assim, isso aí não é o que a gente é. E aí ele não consegue se identificar com o Marçal. Não que haja uma inteligência ali, né? Até há, em algum aspecto. Mas assim, há uma razoabilidade. E se tem uma coisa que o bolsonarista não é razoável. Ó, Jefferson, querido, muito obrigado, querido. Tem uma coisa que o bolsonarista não é razoável. O bolsonarista não é razoável. Todas as pessoas que apoiaram o Bolsonaro, as mais razoáveis, todas deixaram de. E eu tô falando de pessoas de direita, tá? Pessoas de direita que apoiaram o Bolsonaro em algum momento, as razoáveis, todas elas abandonaram o barco. Porque ele não é razoável, gente. E ele não é razoável porque ele não tem razoabilidade, ele não consegue. Ele não consegue acessar a fase 2 da comunicação. É só a fase 1. É só a estrutura frasal, ponto. Complexificar ela é pedir demais. É exigir muito da cabeça da figura. Então, o bolsonarista reconhece isso. E não reconhece o Marçal. Por causa disso. Então, eu não acho que sejam os mesmos públicos, tá? Eu acho que o Pablo Marçal forçosamente tentou estabelecer um diálogo com o público bolsonarista. Mas eu acho que tentou e não deu certo. Em algum aspecto. Porque ele performou a anti-inteligência, performou... Olha, Isaac, olha aí, citando minha música. Performou... O clipe da minha música tá pronto, tá na edição. Vou liberar o clipe pra vocês, tá? Ele performou a anti-inteligência, tal, mas em algum momento a performance foi pro caralho, né? Perdeu a performance, né? Agora sim, essa foi uma primeira vez que ele tentou. Ele vai tentar de novo. E da segunda vez que ele for tentar, ele já vai saber como acontece. Então, estejamos todos preparados. Porque o Marçal é ganancioso. Pablo Marçal é uma figura gananciosa. Por muitas razões. Ele é muito ganancioso. Muito. Muito ganancioso. Ele tem uma necessidade de afirmação, de dominação de território gigantesca. E só um lugar vai suprir essa necessidade. A presidência da República. Não é por outra razão que ele saiu de Goiás e que ele foi tentar a candidatura a prefeito de São Paulo. Porque ele sabe que só tem um município no Brasil que você consegue ser um prefeito e sair da prefeitura para a presidência. E é São Paulo. Nenhum outro lugar você conseguiria isso. Em São Paulo você consegue. Em São Paulo, se você for um bom prefeito, você pode sair de lá para a cadeira de presidente. Em nenhum outro município você consegue fazer isso. Mas em São Paulo você consegue. Então é por isso que ele tentou lá. Por isso as pessoas ficam assim, mas por que você não tentou lá em Goiás, no seu estado? Porque no estado dele ele não conseguiria sair de um cargo como prefeito e ir direto para presidente. Mas lá ele consegue. E ele tentou uma vez. E ele não vai conseguir dessa vez. Dessa vez ele não vai conseguir. Mas ele vai tentar de novo. E ele vai tentar de novo sabendo como é que funciona. Sabendo como é que funciona. Ele vai tentar de novo. Então, a gente precisa estar ligeiro demais, pô. A gente precisa estar muito ligeiro. Muito, muito ligeiro. Tá ligado? Para que figuras como essa, elas sejam... Ó, essa figura aí... Desse jeito aí que ela tá, não é que a gente teria que combater o Pablo Marçal na disputa à prefeitura. Teria que ser antes. Prever o movimento. Esse cara vai tentar ser prefeito. Esse cara vai tentar ser presidente. Então a gente tem que... Evidente, só não vai tentar se não quiser. Então é assim, é o conhecimento... Você tem inveja porque os canais de direita têm muito mais inscritos que os canaizinhos de esquerda. Não, eu tô morrendo de inveja. Rapaz, meu Deus, eu tô com muito... Nossa, eu tenho... Quantos são os inscritos dos canais de direita? Tô morrendo. Meu Deus, vou nem dormir hoje. Tô com tanta inveja porque eles têm muitos inscritos e pra mim, cara, você não faz ideia de como pra mim faz diferença
na minha vida eu ter 1 milhão de inscritos e eu ter 10 mil inscritos no meu canal. Mas isso pra mim faz tanta diferença que eu não consigo dormir. Sabia? Ai, não aguento não, ó. Então, figuras como essa não deveriam ter espaço pra falar, gente. A gente deveria prevenir essas figuras. Como? Não sei, trabalhando na possibilidade de deteriorização da imagem delas, em algum aspecto, para evitar que elas pleiteiem lugares futuros pô, surge aí um outro Bolsonaro aí que faça uma política de morticídio, né? Com tantas pessoas como foi, por exemplo, a política dele na pandemia de Covid, né? Se não fica inconformado, porque tu não faz react de canais de direita e critica o Renato 38? Você chegou agora no canal, você não viu meus vídeos? Você não viu meus vídeos? E figuras como o Renato, assim, você não tem que bater desse jeito, porque desse jeito você deixa ele mais forte. Por exemplo, ele responde um processo aí administrativo dentro, ele não consegue sair abandonar a seleção dele, ele é servidor, né? E ele não consegue abandonar o cargo porque ele tem um processo administrativo. Aí, qual é o processo administrativo? O que foi que ele fez? E vai em cima disso, caminho jurídico. Ah, então quer dizer que ele tem um processo administrativo porque ele fez abuso, tarará, pronto. Acabou com o cara. Não é difícil fazer isso, gente. Se for bater de frente com a pessoa, vai deixar a pessoa mais forte, entendeu? Usa o caminho legal, o caminho jurídico, pronto, acaba com a pessoa. O Renato possui um raciocínio, um conhecimento a priorístico, epistemológico do cacete. Pra você deve ser mesmo, né? Ele é economista e estudou no exterior, apesar de ele falar umas bobagens às vezes. Pra você deve ser realmente um conhecimento gigantesco mesmo, né? Eu não tenho dúvida.